Imagina a cena, um shopping movimentado, pessoas indo e vindo, e no meio disso, um dos filhos de um dos homens mais ricos do Brasil sendo expulso de um local público. Isso aconteceu recentemente e a notícia rapidamente tomou conta das redes sociais. Mas o que muitos não sabem é o que aconteceu depois disso, a reação do pai Eike Batista, que deixou todos em choque. O shopping, um dos mais luxuosos da cidade, se viu no centro de uma grande polêmica quando o filho de Eike, que estava em um momento descontraído com amigos, acabou sendo expulso por um simples mal-entendido. O motivo? Supostamente uma confusão envolvendo a segurança e uma situação que gerou desconforto entre outros clientes. A polícia foi chamada e o jovem foi retirado do local. Mas o que parecia ser apenas mais um incidente simples, logo se transformou em um escândalo de grandes proporções. Eike Batista, o empresário conhecido pela sua postura firme e imbatível, não ficou em silêncio diante do que aconteceu com seu filho. Em vez de apenas esperar que o caso fosse esquecido, ele tomou uma atitude que deixou todos atônitos. O que Eike fez após o incidente não foi apenas uma resposta de pai, mas uma jogada de mestre que envolveu poder e influência e uma estratégia inesperada. A reação de Eike foi tão impressionante que rapidamente viralizou. Todos começaram a questionar como um empresário desse porte reage a algo tão simples, mas que mexeu diretamente com a sua família. O que parecia um simples desentendimento acabou se tornando um espetáculo de poder. E a resposta do magnata foi algo que ninguém imaginava. Fique com a gente porque no próximo bloco vamos revelar a atitude impensável que Eike tomou. E você vai entender por que todo o Brasil está comentando sobre esse caso. O que aconteceu entre o filho de Eike e a segurança do shopping foi só o começo de uma história muito maior. Após o ocorrido no shopping, as notícias se espalham rapidamente. O que parecia ser um simples incidente de segurança virou uma verdadeira bomba de repercussão. Eike Batista, como todos sabem, nunca foi de se calar diante de situações que afetem sua família ou sua imagem. Logo após a confusão, ele fez questão de mostrar que para ele nada é simples demais para ser ignorado. No dia seguinte, Eike, visivelmente irritado, fez uma declaração pública que rapidamente tomou conta dos noticiários. Em uma entrevista ao vivo, ele comentou sobre o ocorrido com uma frieza impressionante. Olha, o que aconteceu foi um mal-entendido. Mas o que realmente me incomoda não é o que aconteceu no shopping. O que me incomoda é como certos setores da sociedade acham que podem simplesmente humilhar quem quer que seja só porque acham que têm poder para isso. No meu caso, não tenho problema em mostrar o que realmente aconteceu e vou deixar claro: ninguém mexe com minha família impunemente. A plateia que acompanhava a entrevista começou a perceber que a situação estava longe de ser uma simples resposta de pai. Eike, com seu tom assertivo, continuou: "E eu vou além. Existe uma estratégia orquestrada para enfraquecer aqueles que têm uma voz. O que muitos não sabem é que enquanto tentam passar por cima da minha família, estão tentando calar todos que ousam se opor àquilo que está sendo imposto. Não é só sobre o que aconteceu naquele shopping, não. Estamos falando de algo muito maior e quem não enxerga isso está se enganando." Neste momento, a plateia ficou em silêncio. Eike sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não apenas falava de sua família, mas também lançava um recado claro para aqueles que, segundo ele, tentavam dominar as narrativas no país. Mas ao invés de simplesmente descer a linha de raciocínio e continuar atacando, ele fez uma pausa dramática, como se estivesse esperando pelo momento certo para lançar uma provocação ainda mais forte. Eike, com um olhar penetrante, disse: "Tem um livro que está circulando por aí, e ele tem gerado uma repercussão enorme. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, sobre o Lula e até sobre as grandes mídias. Será que isso é verdade? Ou é mais uma teoria da conspiração da direita? Olha, quem tem medo da verdade vai tentar censurar, mas não adianta. Isso está incomodando tanto porque escancara o que eles tentam esconder. Escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer e como a mídia manipula as notícias." A plateia, sem saber o que esperar, explodiu em aplausos.
A declaração de Ike, que começou como uma simples resposta sobre seu filho, agora tomava uma proporção muito maior. Ele estava claramente deixando sua marca no debate. Ike continuou sem perder o ritmo, falando com firmeza. Esse livro não é só uma opinião. Ele traz fatos e pesquisas feitas por especialistas, pessoas que não têm medo de mostrar a realidade que estamos vivendo no Brasil. E se você não sabia disso, é hora de acordar. O livro mostra o que está acontecendo por trás da cortina da mídia e das elites. A plateia ficou paralisada, e o apresentador, com um sorriso nervoso, tentou reagir. Então você acredita que o livro é uma verdadeira revelação? Ike não hesitou. Totalmente. E se a esquerda e a mídia estão com medo dele, é porque sabem que não podem controlar o que está sendo dito. E é por isso que tentam censurar. O povo está cansado de ser manipulado, de ser colocado em segundo plano. As pessoas estão se levantando, estão despertando. A realidade vai se espalhar e quem não quiser ver isso, que continue com a cabeça na areia. Eu não vou me calar e nem minha família. E se você quer saber onde encontrar o livro, muitos canais no YouTube estão disponibilizando ele para quem realmente quer abrir os olhos. Procure o primeiro comentário fixado e baixe antes que seja tarde demais. A verdade não vai ser abafada. A repercussão da entrevista de Ike Batista se espalha ainda mais rápido do que o próprio incidente com seu filho. As redes sociais estão em ebulição, com pessoas divididas sobre o comportamento do empresário. Muitos aplaudem a coragem de Ike em defender sua família e se posicionar contra o que ele vê como manipulação da mídia e das elites. Outros, no entanto, começam a questionar a forma como ele lidou com a situação, alegando que ele poderia ter agido de forma mais comedida. No entanto, o empresário não se deixa abalar. Em outra aparição pública, ele explica com mais detalhes o que motivou sua atitude. Muita gente me pergunta por que eu me manifestei de forma tão contundente se tudo não passou de um mal-entendido em um shopping. A resposta é simples, não se trata de um mal-entendido qualquer. Não estou aqui para discutir apenas um episódio isolado. Estou falando de uma situação que reflete um padrão. Um padrão de abuso de poder, de manipulação e de controle da narrativa. E não é só comigo. Isso acontece com milhares de brasileiros todos os dias que não têm a visibilidade que eu tenho para expor essas situações. Ele faz uma pausa, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse se dirigindo a todos os brasileiros que se sentem oprimidos pela narrativa da mídia. Não posso ficar calado quando vejo meu filho sendo expulso de um shopping sem justificativa plausível. Isso é um reflexo de uma sociedade que está cada vez mais disposta a silenciar os outros, a humilhar aqueles que não se alinham à sua visão. Eu não aceito isso e não vou me calar. Quem acha que pode impor sua vontade sobre os outros sem consequências está enganado. A plateia que o acompanha atentamente começa a se dividir. Uns aplaudem de pé admirando a coragem de Ike, enquanto outros se entreolham tentando entender a real motivação por trás de suas palavras. A situação fica mais tensa quando ele começa a abordar o impacto das suas ações na sociedade. Vocês sabem muito bem que a mídia está constantemente tentando nos moldar, nos convencer de que devemos pensar de uma certa maneira. Eles não nos permitem questionar, não nos permitem falar. E quem tenta desafiar isso é ridicularizado calado ou até mesmo exposto de forma cruel, como fizeram com meu filho. Eu não posso e não vou permitir que isso continue. As reações nos bastidores da mídia não tardam a chegar. Logo, vários jornalistas começam a se manifestar sobre a postura de Ike. Alguns o acusam de exagero, dizendo que ele está criando um escândalo desnecessário a partir de uma situação banal. Outros o defendem argumentando que ele está apenas agindo como qualquer pai que tenta proteger sua família de injustiças. Mas Ike, em sua próxima aparição pública, responde novamente agora mais firme e determinado. Para quem diz que eu estou exagerando, eu pergunto até quando vamos aceitar ser tratados como marionetes, como números em um sistema que só serve aos interesses de uma pequena elite. O que aconteceu comigo e com meu filho é apenas a ponta do iceberg. A sociedade precisa entender que a luta não é apenas contra uma humilhação pessoal, mas contra uma estrutura que tenta nos controlar, nos manipular.
Ele não se intimida. Em seu discurso, Ike continua atacando o sistema. Se acham que eu sou o único a passar por isso, estão muito enganados. Existe um exército silencioso de pessoas sendo vítimas dessa manipulação diária. Eu fui apenas mais um alvo. A diferença é que eu tenho a coragem de expor isso. Não vou permitir que minha família seja atacada ou silenciada por aqueles que querem ditar as regras do que podemos ou não fazer. A plateia começa a reagir intensamente. Alguns se levantam e aplaudem, outros ficam em silêncio, processando o impacto de suas palavras. O clima no estúdio se torna mais pesado, mais intenso, enquanto Ike Batista continua com sua fala implacável. Não me arrependo de nada. Cada palavra, cada ação foi tomada com a certeza de que estou fazendo o que é certo. Se preciso lutar para proteger minha família e a verdade, farei isso sem hesitar. A tensão no ar é palpável e as pessoas começam a perceber que a luta de Ike não se resume a um simples incidente no shopping. Ele está, sem sombra de dúvidas, buscando algo muito maior, um movimento contra a manipulação da sociedade, contra as elites que controlam o que podemos pensar, falar e viver. O debate sobre o incidente no shopping já havia tomado proporções inesperadas, mas agora se transformava em um jogo de poder e influência. A mídia estava de olho em Ike Batista, tentando encontrar uma maneira de descreditá-lo, mas o empresário não estava disposto a ceder. Ike sabia que a opinião pública era um campo de batalha crucial, e ele estava pronto para travar essa guerra com as armas que só ele possuía: sua experiência, sua visão clara e, claro, seu imenso poder. No dia seguinte, durante uma coletiva de imprensa, Ike entra com um semblante sério e determinado. O público que o acompanha atentamente sente a tensão no ar. Ele começa sua fala de maneira firme, sem hesitar. Eu sei que muitos estão esperando para ver o que vou dizer sobre o incidente com meu filho, mas a verdade é que esse não é o ponto. O que realmente importa é o que isso representa. Representa o abuso de poder. Representa a tentativa de sufocar a voz dos que se opõem ao sistema que controla nosso país. Eu não sou um homem que se intimida facilmente, e muito menos vou me calar diante de injustiças. A sociedade precisa acordar para a realidade em que vivemos. As câmeras focam em Ike, enquanto ele continua e suas palavras começam a fazer efeito. É fácil rotular alguém, é fácil dizer que isso foi só um incidente banal, mas a realidade vai muito além disso. O que aconteceu ali foi uma tentativa de silenciar minha família, de tentar minar a minha autoridade e a de todos aqueles que pensam diferente. O que me faz agir não é o que aconteceu com meu filho, mas o reflexo disso em toda a sociedade. O reflexo de um sistema que quer nos calar. A plateia fica em silêncio, absorvendo cada palavra. Ike, com sua voz potente, vai direto ao ponto. O que aconteceu com meu filho no shopping é só um reflexo do que muitos de nós enfrentam no Brasil. Tentativas de calar, de marginalizar, de descreditar qualquer um que ouse desafiar a narrativa imposta. Se acham que vão me fazer recuar, estão profundamente enganados. Essa luta está só começando. Ele dá uma pausa, observando as reações ao seu redor. Em seguida, lança um novo golpe no ar. O que vocês não estão entendendo é que estamos lidando com algo muito maior. Essa luta não é minha. Ela é de todos que, como minha família, estão sendo alvo desse tipo de controle. O problema não é o que aconteceu comigo. O problema é que os brasileiros estão sendo constantemente ameaçados de perder sua liberdade de expressão, sua dignidade, sua voz. Ike, com a frieza de quem conhece os bastidores do poder, finaliza: eu não sou o único alvo. Muitos estão sendo calados enquanto a narrativa de quem detém o poder continua sendo imposta. E se não podemos falar, se não podemos agir, como podemos mudar o futuro? Essa é a pergunta que precisamos responder. E eu vou continuar lutando pela verdade, pela liberdade e pelo direito de minha família de viver sem ser perseguida por suas crenças e seus valores. O silêncio é total na sala. As palavras de Ike ressoam como um ultimato, um golpe certeiro que atinge diretamente o coração da questão. O que parecia ser apenas um incidente pessoal, agora se transforma em um ataque, direto a um sistema
que, segundo ele, está oprimindo a sociedade. A mídia, surpresa pela força das palavras de Ike, começa a se dividir. Enquanto alguns tentam minimizá-lo, outros reconhecem o impacto de sua fala. O empresário não só defendeu sua família, mas também abriu um debate crucial sobre os limites da liberdade e o controle que certos grupos exercem sobre a sociedade. As redes sociais, como era de se esperar, não ficam atrás. O nome de Ike Batista vira tendência novamente, com pessoas discutindo se ele está ou não certo em sua postura. Seus aliados o exaltam enquanto seus críticos tentam atacar suas palavras. Mas a verdade é que o debate se intensifica. Ike Batista não é apenas um empresário. Ele é agora o símbolo da resistência contra a opressão. Essa é a opinião de muitos que começam a se unir em torno do que Ike chamou de uma luta pela verdade. Enquanto isso, o próprio empresário permanece inabalável, decidido a continuar sua batalha para expor o sistema que ele acredita estar controlando o Brasil. A repercussão das palavras de Ike Batista continua a se espalhar como fogo nas redes sociais e na mídia tradicional. O empresário, que antes era conhecido por seu sucesso no mundo dos negócios, agora se tornara o símbolo de uma luta muito maior, uma luta contra o controle da narrativa e a manipulação da sociedade. Com a pressão aumentando, Ike se prepara para uma nova aparição pública, agora mais incisivo do que nunca. Ele sabe que as coisas não vão voltar ao normal e que sua resposta ao incidente no shopping desencadeou uma revolução no pensamento de muitos brasileiros. A plateia que o acompanha agora é diferente. Estão ali pessoas que de alguma forma já perceberam que Ike não está apenas defendendo sua família, mas desafiando o sistema inteiro. Durante uma nova entrevista, o apresentador pergunta: Ike, após tudo o que aconteceu, você realmente acredita que a sociedade brasileira está pronta para essa mudança que você propõe? Ou você está simplesmente criando uma divisão ainda maior? Ike, sem hesitar, responde: eu não estou criando uma divisão. O que eu estou fazendo é expondo uma realidade que já existe. O que aconteceu com meu filho não é algo isolado. É apenas um reflexo do que acontece todos os dias, em um Brasil onde quem tem poder quer calar aqueles que ousam discordar. A pergunta que eu faço é simples: até quando vamos continuar aceitando isso? Até quando vamos permitir que a mídia e as elites controlem o que pensamos, o que dizemos, o que fazemos? O apresentador, tentando balancear a conversa, questiona novamente: mas você não acha que, ao atacar a mídia e os poderosos, você está criando um clima de polarização ainda mais forte? Isso vai ajudar ou prejudicar a sua causa? Ike, com um sorriso de quem sabe que sua luta vai muito além de uma simples polarização, responde: polarização. Eu não criei essa polarização. Ela já está aí. O que eu estou fazendo é dar voz àqueles que estão cansados de ser tratados como marionetes. O que muitos não entendem é que não estamos falando de política, estamos falando de justiça. Não estamos falando de esquerda ou direita, estamos falando de liberdade. Estamos falando de dar a oportunidade para o povo entender que o controle da narrativa, a censura das ideias, a manipulação das informações não podem continuar. Ike agora olha diretamente para a câmera, como se estivesse falando com cada pessoa que o assiste. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para expor a verdade. E a verdade é que a mídia e os poderosos têm medo disso. Têm medo do povo acordar, têm medo das pessoas começarem a questionar, têm medo da liberdade de expressão. O que aconteceu comigo e com meu filho é apenas um alerta de que devemos estar vigilantes. Se deixarmos o controle continuar, estamos fadados a viver em uma sociedade onde a verdade será sempre a versão deles. O clima no estúdio se torna ainda mais pesado. A plateia, que inicialmente parecia dividida, agora está claramente mais atenta às palavras de Ike. O apresentador tenta mais uma vez reverter a situação, mas a energia do ambiente já mudou. As palavras de Ike, carregadas de convicção e verdade, deixaram todos em silêncio. A sua mensagem está ecoando forte. Eu sei que não vai ser fácil. Sei que vou ser atacado, caluniado e até descreditado. Mas isso é o preço que se paga pela verdade.
E eu não vou pagar o preço de me calar. Ike encerra com uma frase poderosa. A sociedade precisa entender que sem liberdade não há futuro. E essa luta é pela liberdade de todos nós. A plateia explode em aplausos, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de alívio e empoderamento. Ike não apenas defendeu sua família, mas lançou uma revolução de pensamentos. A mídia, que pensava que poderia manipulá-lo agora, se vê em uma posição desconfortável. A reação nas redes sociais é imediata. O nome de Ike Batista se torna um dos assuntos mais comentados, com milhares de pessoas debatendo sua postura. Muitos elogiam a coragem do empresário em expor o que está realmente acontecendo no Brasil. Outros, mais céticos, começam a questionar a forma como Ike está lidando com a situação. Mas o fato é que ninguém mais consegue ignorar a força de suas palavras. O debate sobre liberdade de expressão, sobre controle da mídia e sobre os poderosos que tentam moldar a sociedade ganha uma nova dimensão. O que parecia ser apenas uma reação de um pai defensor agora se transforma em um movimento, que começa a ganhar força entre os brasileiros que, como Ike, estão cansados de ver a manipulação continuar. O impacto das palavras de Ike Batista reverberou por todo o Brasil, e a mídia não conseguiu esconder a magnitude do que aconteceu. Logo após sua fala, as redes sociais se tornaram um verdadeiro campo de batalha. A divisão nas opiniões ficou ainda mais evidente enquanto muitos brasileiros se levantaram em apoio a Ike. Outros começaram a atacar sua postura, acusando-o de ser um exagerado e de alimentar a polarização. Mas a verdade é que Ike já sabia que essa seria a reação. Para ele, o que importava era fazer com que as pessoas começassem a questionar o status quo. Ele não tinha medo de ser o vilão na história de alguns, porque sabia que estava lutando por uma causa muito maior: a liberdade de expressão. Nos dias seguintes, a repercussão foi imensa. O nome de Ike Batista figurava em todos os jornais, programas de televisão e, claro, em cada canto da internet. A mídia tentava abafar a história, mas ela já havia tomado proporções irreversíveis. O que começou como um simples incidente com seu filho no shopping virou um verdadeiro fenômeno, um ponto de inflexão na discussão sobre o controle da sociedade e o poder da mídia. Alguns jornalistas começaram a fazer uma análise mais profunda sobre as palavras de Ike, e o que antes parecia ser um simples desabafo de um pai protetor passou a ser visto como um chamado de alerta para todos aqueles que, de alguma forma, estavam sendo oprimidos por um sistema de controle que engole a verdade e manipula as massas. O que Ike Batista fez foi mais do que defender sua família. Ele iniciou uma revolução silenciosa. Ele questionou um sistema que muitos de nós estavam acostumados a aceitar como normal, mas que agora se tornou insustentável, dizia um dos analistas em um programa de notícias. Ike, por sua vez, manteve sua postura. Ele sabia que a luta não seria fácil, mas estava disposto a continuar. Em uma nova aparição pública, ele afirmou: "Não vou parar por aqui. Isso é só o começo. O Brasil precisa de uma transformação profunda. E se eu tenho que ser o ponto de partida para isso, eu sou. Não podemos mais permitir que nos calem, que nos ditem o que podemos ou não falar." A plateia, que inicialmente estava dividida, agora começa a se unir em torno de suas palavras. As discussões nas redes sociais se intensificam. As hashtags "Das Liberdade de Expressão" e "In Ike Batista" explodiu. São tendência. Até os mais céticos começam a se questionar: será que estamos realmente vivendo sob o controle de uma narrativa que não podemos mais aceitar? Ike, com sua postura firme, se tornou um símbolo de resistência. Ele não só desafiou o sistema que ele acredita estar manipulando o Brasil, mas também incitou uma reflexão sobre os limites da liberdade e da censura. Sua reação ao que aconteceu com seu filho no shopping não foi apenas uma defesa familiar, mas um manifesto contra o que ele vê como um controle crescente sobre a sociedade. E ao final de tudo, Ike Batista não só se coloca como um empresário de sucesso, mas como uma voz dissonante em uma sociedade que tenta calar aqueles que ousam pensar de maneira diferente. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Será que Ike Batista está realmente fazendo a coisa certa em se posicionar dessa forma?
ou ele está criando um cenário ainda mais polarizado no Brasil. O que você faria se estivesse no lugar dele? Não dá para ignorar que a história de Ike com seu filho no shopping virou um marco de resistência à censura e é impossível não pensar: será que estamos todos sendo manipulados sem perceber? Se você ficou impactado com esse caso, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais debates como esse. O Brasil está mudando e é preciso estar atento a cada movimento.